Olá, pessoal. Vamos agora aqui com a professora Caroline Rodrigues para nossa aula de ciências na turma de 8º ano da Escola Municipal Cirilo Joaquim dos Santos. Certo, amados? Então vamos lá. A nossa aula de hoje, a aula desse slide, ela é referente à aula do dia 18, 25 e 27, ok? Certo, então lá na página 114, nós temos um texto que fala sobre a juventude e as redes sociais, tá? Bem interessante vocês lerem um pouquinho aí sobre eles, tá? Ele fala muito na questão de como a juventude ela utiliza as redes sociais, principalmente para essa parte de relacionamento e de estar mandando nude selfie e sexting, tá? Nude selfie e sexting é a prática de enviar mensagens eróticas, fotos eróticas ou vídeos sexualmente explícitos pelo celular. É o compartilhamento de fotos íntimas em sites e aplicativos de smartphone. A palavra sex ela é originada da união de duas palavras em inglês, que é sexo e o envio de mensagens, tá? Gente, prestar muita atenção nessa questão, a gente pensa, isso aí é besteira. Gente que manda de qualquer jeito, tem vezes que a pessoa manda para alguém que ela confia muito, né? Diz confiar, e isso acaba gerando polêmicas e até questão de crime também, tá, gente? Isso daí. Tem uma campanha que ela se chama assim, quando a imagem vira pesadelo, tá? Ela só tem 1 minuto de duração. Ela é veiculada sempre em cinemas, em intervalos de programação de televisão, em redes sociais, onde ela tem uma preocupação muito grande nessa relação do compartilhamento de fotos íntimas, uma vez que na internet, quando você posta algo como isso, né? Um vídeo, uma foto muito íntima, você perde o controle dela. Se você faz uma postagem em menos de segundo, praticamente, ela já é compartilhada e você perde o controle. Você não sabe quem compartilhou, de onde saiu ou quantas pessoas já estão com elas, já tem acesso a essa foto, tá? A gente pensa que isso não leva a nada, mas leva. Isso aí já levou a suicídios, tá? Em 2013, no Vale do Taquari, uma adolescente de 13 anos acabou cortando os pulsos depois que viu fotos íntimas dela que estavam circulando em grupos de WhatsApp. Olha, uma menina de 13 anos que cortou os pulsos por causa disso. Em 2015, uma menina de 14 anos em Canoas foi chantageada para não ter as fotos íntimas vazadas na internet. Então, para que as fotos dela não fossem publicadas, compartilhadas, ela começou a ser chantageada, ela tinha que fazer o que a pessoa estava querendo. Né? Então, tem que tomar muito cuidado com isso, né? Essa questão de meninos e meninas ficar trocando mensagens e fotos sensuais do seu corpo nu ou semi-nu na internet, pelo celular, seja por onde for, tá bom? Podem ler mais um pouquinho sobre isso lá na página 114 que vem explicando. Gente, e lembrar que a divulgação de foto, de vídeo ou qualquer material com teor sensual sem o consentimento da pessoa, ela pode ir à justiça considerada por crime, tá? Crime de difamação, que é imputar um fato ofensivo à reputação, ou crime de injúria também, que é ofender a dignidade de uma pessoa, tá bom? É qualificado como crime grave essa divulgação de fotos, segundo o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, divulgação de foto, gravação ou imagem de criança ou adolescente em situação de sexo explícito ou de pornografia. Prevê aí uma pena de 3 a 6 anos de reclusão e multa para quem publicar os materiais que tenham essas cenas com menores de 18 anos, tá? E então, leiam direitinho aí na página 114 e 115, que ele vem trazendo mais essas informações, ok? Certo, agora bem na página
116, a gente vai começar a ver a unidade 5 falando sobre força e movimento. Na página 118, ele fala sobre o movimento ou repouso, tá? Aí ele diz na questão do movimento: o corpo ele está em movimento quando a sua posição muda com o passar do tempo em relação ao referencial. E quando a sua posição não se altera, dizemos que o corpo está em repouso, tá? Nós temos um exemplo aí no livro que ele explica um bebê dentro do carrinho, tá? Sendo empurrado. Então, novamente, o exemplo tem um bebê que está dentro de um carrinho e o carro está sendo empurrado. Aí ele pergunta: o bebê ele está em movimento ou ele está em repouso? Isso vai depender muito do referencial. Vamos pegar alguma coisa como referência. Exemplo: vamos pegar como a nossa referência é o carro do bebê. Aí a gente pergunta: e o bebê ele está em repouso ou ele está em movimento em relação ao seu carrinho? Como o carrinho ele está, a gente bota o carrinho em um ponto, o carrinho está em um local, o bebê está no mesmo local, os dois não estão tendo uma diferença de espaço, então o bebê ele está em repouso, porque os dois não estão se movimentando, tá? Ou os dois estão se movimentando junto. Então, em referência ao carrinho de bebê, ele está em repouso. Agora, se a gente pegar um poste, tem um poste ali na rua. Como o pai está empurrando o carrinho, ou a criança vai estar se aproximando do poste, ou ela vai estar se afastando do poste. Então, em referência ao poste, ela está em movimento, ok? E nisso nós dizemos que o movimento ele é relativo, pois o mesmo corpo ele pode estar parado ou pode estar em movimento, dependendo do referencial que a gente adota, tá? Vai depender do nosso referencial. Podem ler para poder entender mais um pouquinho sobre esse assunto aí na página 118, tá? Na página 118 e 119 ele vai falar também sobre posição e trajetória. Para descrever o movimento de um corpo, é necessário conhecer a posição que esse corpo ocupa a cada instante, tá? Aí ele dá um exemplo aí, ó. Considere um movimento que acontece em uma única direção, como alguém que se desloca ao longo de uma estrada. Inicialmente, é necessário definir o ponto de origem ou marca zero. A posição de um corpo em determinado instante será a distância entre o ponto em que ela se encontra e a origem dela, tá? Então, eu vou sair de minha casa e vou até a escola. Então, a origem é onde você está, de onde você vai sair, tá bom? É a sua origem. A posição de determinado instante será a distância entre a sua casa e a sua escola, ok? O conjunto de posições ocupada por o corpo durante o seu movimento compõe o que nós chamamos de trajetória. É uma linha imaginária que une as pegadas de uma pessoa que caminha em uma praia ou as marcas deixadas no asfalto por um veículo ao frear são um exemplo de trajetória. A trajetória é aquele caminho que você faz de sua casa até a escola. É sempre importante, interessante a gente saber a posição em que a gente se encontra, tá? É um outro tópicozinho que nós temos aí do tema 1 do movimento ou repouso, tá bem na página 119. É sempre importante sabermos qual a nossa posição. Ele dá um exemplo aí. Se você estiver viajando, o ônibus quebra na estrada, apresenta um problema, para o motorista chamar os mecânicos, chamar uma ajuda, ele precisa dizer qual a localização exata dele. Uma das melhores formas de fazer isso é ele encontrar as placas que indicam a posição da sua trajetória de um determinado referencial. No caso, tem essas plaquinhas, quando a gente viaja, que a gente encontra, que ele, ó, nessa aí de baixo ela diz, está na BR-116, quilômetro 105, tá? Essa aí é a localização em que ele se encontra, a posição dele. Além dos marcos que a gente tem nas estradas, que são os marcos quilométricos, ainda tem também, a gente tem a posição pela numeração de casa, de prédio, tá? Dentro do elevador, a gente também tem como saber qual a nossa posição, porque lá eles apontam quais os andares através dos números.
tá? E assim por diante. Sempre importante a gente estar sabendo. E em relação ao deslocamento e intervalo de tempo. Primeiro, deslocamento é a diferença entre o ponto final e a posição inicial de um corpo sobre sua trajetória. Então, se você sai de sua casa e vai para a sua escola, o seu ponto inicial é a casa, seu ponto final é a escola. Qual é o seu deslocamento? Você vai pegar o ponto final menos o ponto inicial e você vai tirar o resultado do seu deslocamento. No SI, que é o Sistema Internacional de Unidades, essa distância ela é medida em metros, tá bom? Ela é medida em metros. Temos bem aí, tá? O Sistema Internacional de Unidades, SI, essa distância medida em metros. E um intervalo ele pode ser representado pela letra grega delta maiúsculo, que é esse triângulozinho, tá? Seguido da grandeza que está variando ela. No caso, a gente vai aí saber a posição. Nós temos aí, ó, delta, ok? Delta, aí a gente vai saber a posição. Nós temos aí a posição final menos posição inicial, tá bom? Posição final menos inicial, que é o deslocamento e a distância percorrida. Então, vamos supor que nós temos aí, ó. Nós temos até um exemplo. Uma pessoa se moveu da posição de 100 metros, que é a posição inicial, até a posição de 500 metros, que é a posição final. Qual foi a distância percorrida dela? Então, a gente vai colocar delta vai ser igual a posição final menos posição inicial. Qual é a posição final? 500 metros. Qual é a posição inicial? 100 metros. 500 menos 100 é igual a 400. Então, a posição dela, a distância percorrida dela, o deslocamento, foi de 400 metros, ok? E isso acontece também em relação ao tempo, que é colocado aí pela letra T, tá? O tempo inicial e o tempo final. Aí tem um exemplo também. Para estudar um movimento, também é importante saber o intervalo de tempo que ele ocorre. Qual é a diferença entre o instante final e o instante inicial do deslocamento do corpo? Nós temos aí o exemplo. Se um corpo saiu 4 horas, que é a posição inicial, e chegou lá às 4h15, que é a posição final. Qual foi o intervalo de tempo dele? A gente faz a mesma coisa. Tempo final menos tempo inicial, que no caso vai ser 4h15 menos 4 horas, vai ser igual a 15 minutos. Então, aí, o intervalo de tempo dele foi 15 minutos. Infelizmente, não dá para a gente se aprofundar tanto no conteúdo, que é sempre melhor a gente ter esse tipo de aula quando se é pessoalmente, tá? Mas vamos ver o que é que nós podemos fazer. Vamos responder então aí o exercício. Lá na página 115, tá? Vocês vão ler a página 114 e 115. E na página 115 vocês vão responder o exercício. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Olha, né, onde diz aí, ó. Qual os riscos de exibir a intimidade nas redes sociais e na internet? Qual a principal preocupação das autoridades em relação a esse tipo de compartilhamento? Cite pelo menos 2 menções do texto relacionadas a crimes que podem ser cometidos ao repassar imagens sensuais de outra pessoa na internet sem o consentimento dela. E tem um trechinho aí para vocês reler e ele está pedindo qual a importância da afirmação do procurador. Tá? Então, na página 115, o primeiro, segundo, o terceiro e o quarto. E lá na página 120, vocês vão responder o primeiro e o segundo, que está bem aí nesse quadradinho verde, tá? Onde ele diz assim, o primeiro, explique por que podemos afirmar que os movimentos são relativos. E o segundo, para desenhar aí uma estrada e fazer as seguintes posições, tá? Posição 1, a pessoa saiu. Posição 1, 30 metros. 2, 55. 3, menos 10 metros. Não é 10 metros, é menos 10 metros. E posição 4, menos 25 metros. Aí ele pergunta qual será o deslocamento da pessoa se sua posição inicial for a S2 e a final S4. Aí vocês fazem aquela regrinha aí do delta, tá bom? Então, amores, por enquanto é isso. Amados, chegamos ao final das nossas aulas de ciências do ano letivo de 2001.
Espero que dê para ter aproveitado alguns conteúdos, algumas coisas, tá? Dizer que infelizmente esse ano nós não pudemos ter esse contato pessoal para a gente poder aprender mais pessoalmente um com o outro. Mas dizer que foi um prazer imenso poder estar com vocês, tá bom? Continuem, não desistam. Esse ano nós temos muitas coisas aí para vivenciar. E que dê tudo certo, que essa pandemia acabe logo, que a gente possa se encontrar, que a gente possa se abraçar e conhecer mais um ao outro, além de aprender ainda mais os nossos conteúdos, tá? Então, para quem for ficar aí na escola durante esse 9º ano, ou até mesmo 8º, a gente pode estar se encontrando por aí, né? Com fé em Deus vai dar tudo certo. E é isso aí, pessoal. Um abraço a todos vocês e foi um prazer imenso estar com vocês por aqui, tá?